Bom dia para você na paz do Senhor nosso Deus. Leitura diária de quinta-feira. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 13. Os livros inspirados e autorizados são chamados de canônicos. Diz-nos assim a palavra de Deus. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A palavra cânon significa régua e em relação à Bíblia significa a regra usada para determinar se um certo livro podia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. No entanto, é importante ressaltar que os manuscritos bíblicos eram canônicos no momento em que foram escritos. Escritura era escritura quando a caneta tocava o pergaminho. De acordo com a regra ou padrão usado para determinar quais livros deviam ser classificados como escritura, o versículo-chave para entender o processo ou propósito e talvez até o momento no qual as escrituras nos foram dadas é Judas 3, o qual diz que a fé de um cristão, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Já que nossa fé é definida pelas Escrituras, Judas está essencialmente dizendo que a Escritura nos foi dada de uma vez por todas para o proveito de todos os cristãos. Não é maravilhoso saber que não há nenhum manuscrito perdido ou escondido ainda esperando ser descoberto? Não há nenhum livro secreto que é conhecido apenas por alguns e que não há ninguém vivo que tem revelação especial exigindo que viajássemos para cima de uma montanha no Himalaia para ser iluminado. Podemos ter confiança de que Deus não nos deixou sem uma testemunha. O mesmo poder sobrenatural que Deus usou para produzir sua palavra também foi usado para preservá-la. O Salmo 119 e o verso 160 diz que a palavra de Deus como um todo é verdade. Começando com essa premissa, podemos comparar manuscritos que não fazem parte do cânon das Escrituras para ver se eles passam o teste. Como exemplo, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é Deus. No entanto, muitos textos que não fazem parte da Bíblia, mas afirmam ser Escritura, argumentam que Jesus não é Deus. Quando contradições tão claras assim existem, a Bíblia, como estabelecida hoje, é para ser confiada, deixando os outros documentos fora de sua esfera. Nos primeiros séculos da Igreja, cristãos às vezes eram executados por possuírem cópias das Escrituras. Naqueles tempos, os livros da Bíblia eram encontrados em pergaminhos individuais, não eram combinados em um só livro como hoje. Por causa dessa perseguição, a seguinte pergunta logo surgiu: vale a pena morrer por quais livros? Talvez alguns livros continham alguns dizeres de Jesus, mas eram inspirados do jeito que 2 Timóteo 3,16 descreve. O conselho da igreja foram importantes em reconhecer o cânon das Escrituras em público, mas muitas vezes uma igreja individual ou grupos de igrejas reconheciam um livro como sendo inspirado pelo jeito que foi escrito. Assim como foi escrito a carta que Paulo escreveu aos Colossenses e também a carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. Durante os primeiros séculos da igreja,
poucos livros eram disputados e a lista foi basicamente estabelecida em volta do ano 303 depois de Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e tenha um bom dia. Na paz do Senhor Jesus.